gases tem uma série de detalhes interessantes. E na verdade ela é uma preparação para a gente poder entender termodinâmica bem. Nunca um aluno dominará a termodinâmica se não dominar o estudo dos gases. Então, muito importante aqui, por mais que a base pareça enfadonha, tem várias passagens interessantes que tu acompanhar. Tu imagina, né, cara, quando as pessoas começaram a raciocinar sobre o fato de terem algo em volta delas, né? Tu mexe os teus braços, tu sente que tem alguma coisa em volta de ti. E outra, né? Há milênios o homem pega lá a bexiga de um bicho, enche de ar, né? Depois do bicho ter sido abatido, e recobre com couro para virar uma bola. Então tu tem em várias civilizações aí esse tipo de brinquedo, né? Que se fazia para as crianças com a bexiga dos porcos, por exemplo. Então tu via que aquela bola, tu espremia ela, né? Ela deformava e ao soltar a bola ela voltava para a posição original. Percebiam a maleabilidade da coisa que preenchia, né, o interior da bexiga. Outra, e era invisível essa coisa, né, quando enchia a bexiga de ar, tu não via o objeto que preenchia a bexiga. Então a galera começou a filosofar sobre o que é essa coisa que preenche a bexiga do porco, que sai de nós às vezes, que bate na nossa cara na forma de vento. Sim, o pum é um detalhe importante para a aula de estudo dos gases. Eu vou precisar dele para lembrar de alguns fenômenos. Já vai acontecer. Não. Porque o professor não peida, é sempre o aluno. Isso é fantástico ser professor. A gente peida e reclama, a gente Não, mas é que o cara tem que ter a técnica. Eu me mexo muito na sala de aulas, tu tem a técnica certa, não dá pra negar. Ô, galera, tem estatísticas até sobre pum que falam que as pessoas elas peidam mais de 30, 40 vezes por dia. O amigo não percebe. Em média, um indivíduo, né, solta de 30 a 40 gases por dia, no mínimo. Mostra que a primeira parte dos gases tu faz dormindo, certo? Ninguém percebe. E tem um outro perigo, né, cara? Tem a maneira de como o gás sai, né? Mas esse é um outro detalhe que depois eu comento. Olha só. Calma, que vai piorar. O negócio é o seguinte, para tentar entender o que são os gases, inclusive esses dos quais falamos, os filósofos criaram uma ideia chamada hoje de gás ideal. A loucura é essa, o gás ideal ele não existe. É uma criação humana para tentar entender o que é essa coisa, por exemplo, que nos envolve agora, o ar atmosférico. Quando a galera começou a pensar no que era gás, eles pensaram, deve ser um monte de bolinha perfeitamente redondinha, que ficam se chocando umas com as outras, ocupando todo o espaço que lhes é fornecido. Essa ideia de que um gás é feito de esferas, independentes umas das outras, que se chocam de maneira perfeitamente elástica, só é uma ideia, só isso. Então é interessante eu não saber que gás ideal é a ideia que se faz de um gás. Em contrapartida, existem gases reais. O que é um gás real? É o oxigênio que tu respira, é o ar atmosférico que te envolve, é a mistura de gases que é teu pum, é o GLP, gás liquefeito de petróleo, que tem até nome, né, errado, deveria ser vapor liquefeito de petróleo. Então tu vê, todos os gases nobres da tabela periódica, certo? Hélio, xenônio, argônio. Então tu vê, né, são vários os gases reais. E o que é um gás perfeito? Gás perfeito é o gás real que se comporta como ideal. É o gás real que se comporta como ideal. Não entendi, professor. Aquela ideia que o homem fez para tentar compreender o que são os gases funciona muito bem em alguns casos. Então, nesse caso, que eu estiver trabalhando, por exemplo, com hidrogênio, e esse hidrogênio estiver reagindo como eu esperava, aí eu vou chamar esse gás hidrogênio de gás perfeito. Porque ele é um gás real que está se comportando como ideal. E para que isso aconteça, tem que ter duas situações sendo obedecidas. A pressão do gás não pode estar
pressão baixa, portanto, e a temperatura do gás não pode estar baixa, tem que estar alta. Essas são as condições para um gás poder ser chamado de gás perfeito. Alta temperatura e baixa pressão. Lá em Florianópolis eu trabalho na concorrência, vocês sabem, né? E tu acredita que no material dessa grande empresa, que é a maior empresa de educação do estado, durante 2 anos veio o contrário na apostila, do terceirão, vendida para o estado todo? Te juro, cara, veio, se me falasse eu não acreditaria. É porque eu peguei a apostila e depois de ter falado na aula, né, porque não perde a graça, né? O cara que entende um pouco de física ir lá e vou ver uma apostila para dar aula. Não é sem graça, tu dá a tua aula, depois tu, né, compara a tua aula com o material e enriquece. Um enriquece o outro. Aí dei a aula, o aluno, professor, não, desculpa, acho que tu te confundiu ali. Aqui, ó, mostrou a apostila, né? Eu antes de olhar a apostila, falei, não, calma, deixa eu pensar que eu vou pensar, eu vou ver se eu errei ou não. Aí eu pensei um pouco antes de olhar a apostila e pensei, não amigo, eu tenho certeza do que eu estou falando. E até exemplifiquei para eles. Pensa, o que acontece com um gás se eu aumento muito a pressão nele? O volume diminui e pode até chegar a ficar GLP, gás liquefeito de petróleo. Pode até ficar fluido, pode até ficar líquido, né? Aí nem é correto chamar de gás, né? É correto chamar de vapor, né? Tu vê, se eu espremer um gás demais, as moléculas vão começar a grudar uma na outra. Não vai ficar mais... Elas vão começar a... Vai começar a colar uma molécula na outra. E é assim mesmo. E isso é comportamento de líquido. Nós queremos estudar os gases. Então, lembra do isqueiro transparente, né? Tu vê que ele fica líquido quando está pressionado o gás. Se tu libera a pressão através da abertura da válvula, ele já sai na forma de vapor. Concorda comigo? E eu quero é isso, é distância do líquido. Então, só de olhar para o isqueiro e pensar, tu sabe que aumentando a pressão, tu te distancia da situação de um gás, não te aproxima. E outra, se eu pegar um gás e esfriar, o que acontece uma hora? Ele vai parando, daqui a pouco cola as moléculas, daqui a pouco fica sólido. Ou seja, diminuir a temperatura de um gás é me aproximar do estado líquido. E eu quero distância do estado líquido. Eu quero chegar no estado gasoso plenamente. Então tu vai só pensar que tu vai conceber que é baixa pressão e alta temperatura. Aí, claro, né, cara, se o aluno não te conhece, era logo no começo do ano essa aula, o aluno acha que está errado, ele acredita na apostila, e eu era assim, e recomendo que tu faça o mesmo. É mais confiável tu acreditar no material impresso, né, feito por caras que são mestres, doutores em educação, do que num babaca como eu. Então tu vê que foda que foi, né? Claro que a maioria me conhecia, já sabia, né, que eu era um cara mais sério e era estudioso, então a galera acabou acreditando. Mas eu percebi em muitos a desconfiança. E o pior, no outro ano o erro se repetiu. No outro ano a apostila veio impressa errada de novo, cara. Inacreditável. Então tomem cuidado, tá? Pode ser que tu vá pegar o material mais antigo aí, dessa famosa rede, e esteja errado mesmo, certo? Gás perfeito. Quanto, professor? Fala a pressão e fala a temperatura. Eu não posso. Cada gás vai ter a sua temperatura e a sua pressão. E eles não podem te cobrar também, tá? Eles só podem te cobrar essa ideia. Supondo então que nós ainda vamos amadurecer, óbvio, mas já deu para ter uma noção do que é gás ideal. Só no mundo das ideias. O que são gases reais? Eles existem. E o que é gás perfeito? É o real que se comporta como ideal? Podemos avançar uma gotinha. Os gases apresentam 2 propriedades. E uma das propriedades a gente pode lembrar através do pum. Se o sujeito está mal das tripas e peida lá no fundo da sala, tu pode ter certeza, cara, em 3 segundos tem alguém aqui na frente. Meu Deus! Ah, meu Deus! Isso prova que os gases são expansíveis. Expansibili. Outra, hein, amigo? Tu tá rindo? Essa expansão foi no vácuo. Cara, já tinha casa aqui preenchendo espaço. Só pelo gás ser um pouco diferente, ele se difunde nesse gás. Tu imagina um peido no vácuo. Mas é a coisa que não dá nem para explicar, cara.
pensar, se eu fosse escritor de livro, eu escreveria assim: os gases possuem a propriedade de ter o volume variável. Eu falaria que era uma só. Mas como eu não sou nada, certo? Os caras dizem que é expansibilidade e compressibilidade. Então tudo bem, nós vamos aceitar que são duas. Mas se tu for parar para pensar, não são duas propriedades distintas, né, cara? As duas propriedades têm a ver uma com a outra, né? Os gases têm volume variável, mas historicamente a gente escreve dessa maneira. E outra, a compressibilidade ela é bizarra mesmo, tá? Se eu botasse duas moléculas de gás nessa sala e ela estivesse completamente vazia, isso é fisicamente impossível, mas vamos supor que a gente conseguisse esvaziar a sala, claro que nós teríamos que vedá-la e reforçá-la, porque ela implodiria devido à pressão atmosférica atuando nas paredes e no teto e no chão. Então reforçamos a sala hermeticamente fechada, vácuo absoluto. Duas moléculas. Cara, daqui a pouco ela bate aqui. Sabe aquela coisinha preta ali, ela bate ali, uma das moléculas. Daqui a pouco bate no teu olho esquerdo. E daqui a pouco ela bate ali, ela bate naquele, entra naquele furinho ali, naquele furinho, ela entra e vai pelo fogo. E ela bate em todos os malditos pontos do fogo. Daqui a pouco ela bate aqui, aí na cabeça daquela marquinha preta. E se tivesse um furo que passa a molécula raspando, tu espera um pouco, ela acha aquele furo. Não é que ela está procurando, mas é que uma hora ela ia bater naquele furo. E aí como não tem material, ela vaza. Então o gás, o bicho é safado. Tu dá espaço para ele ocupa todo o espaço que lhe é fornecido. Compressibilidade. O aluno crítico poderia perguntar: peraí, professor, e a atmosfera terrestre não vaza por quê? Ela tende a vazar, né? Só que a atração atmosférica, a atração gravitacional mantém a atmosfera presa no planeta. Mas tu vê, tem moléculas da atmosfera que pode ser captada a 600 km da Terra. Então, embora a parte da atmosfera mais densa seja uma casquinha de 100 km na Terra, uma casquinha fininha, né? Porque a Terra tem 13 mil km de diâmetro, a atmosfera ela pode se estender algumas partículas até 600 km da Terra, certo? Show de bola! Expansibilidade e compressibilidade. Quais são as grandezas que nós precisamos conhecer de um gás para compreendê-los bem? As variáveis do estado de um gás. Quem são essas variáveis do estado de um gás? Para que eu conheça bem um gás, eu preciso conhecer que pressão ele se encontra, que volume ele ocupa e qual temperatura ele está. O professor já trabalhou em hidrostática com vocês? O polaco já chegou a falar alguma coisa de hidrostática? Quando ele for falar de hidrostática para vocês, ele vai mostrar para vocês que pressão, né, a definição de pressão é força sobre área. Isso aqui é pressão. Pressão é força distribuída em uma área. Já que fiz esse comentário, força, a unidade do sistema internacional, newtons. E área, metro quadrado. Para puxar o saco de um grande gênio, Pascal. Então, Pascal é a unidade do sistema internacional de pressão. Porém, o primeiro cara que mediu pressão na história foi o Torricelli, tu acredita? O cara do V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta D. Ele fez um experimento mundialmente famoso chamado hoje de experiência de Torricelli. Olha como é que o safado sacou de medir a pressão atmosférica. Ele primeiro pegou uma bacia com água, mandou um vidraceiro fazer um tubo de vidro com uma das extremidades fechadas, mergulhou esse vidro na água e ergueu a extremidade fechada para fora da bacia. Para espanto do Torricelli, a água ficou até o topo. Torricelli tirou o tubo da água e via que a água caía. Então ele percebia que a atração gravitacional, a atração gravitacional, sabe lá eles, que as coisas caíam, né? Ele só sabia que caía. Provavelmente Torricelli achava que as coisas caíam pela raciocínio de Aristóteles, né? Vocês sabem o que Aristóteles dizia? Por que os objetos caíam? Porque ele quer voltar para a casa dele. Não é piada, é real. Aristóteles explicava assim. E a galera aceitava bem. Pega uma pedra, tira ela da terra, que é a casa dela, solta, ela volta para a casa dela. Aristóteles, por que a malha
carnes. Ele perguntava do que é feita a malha. Aí a galera, é feito do carneiro. E de onde é que veio o carneiro? Ah, o carneiro teve que comer a grama. E a grama mora onde, pô? Na terra. Então a coisa volta para casa. Parece piada, mas Aristóteles era o cara. E Aristóteles me explique por que o fogo sobe. E onde existe fogo na natureza? E o sol, né? Então ele quer voltar para a casa dele, para o sol. Show, né, cara? Que ideia foda, né? A gente, hoje, apesar de ser idiota essa ideia, né, na época era a explicação por que as coisas caíam. Então Torricelli pensava, a água quer voltar para a casa dela. Ela veio ali do chão, do mar, quer voltar. E por que ela não está voltando agora para a casa dela? Ela não está voltando para a casa dela porque alguém está impedindo ela de voltar. Tem alguma coisa empurrando ela para cima. Ele chamou esta entidade de pressão e ele queria medir essa pressão atmosférica. Então ele pensou, vou aumentar aquele tubo. Vou mandar fazer um tubo de 3 metros. Depois de já ter feito de 1, de 1,5, de 2, e a água ia até em cima. Chegou uma hora que o mestre vidraceiro via o Torricelli aparecendo, ele já fechava as portas e falava, não tem ninguém, não, parei de trabalhar com vidro. Porque em 1600 e pouco, tu construiu um tubo de vidro de 2 metros de comprimento, sem quebrar, vai demorar meses de serviço, vai ser caro. Uma hora Torricelli viu que não ia conseguir vencer a altura da água, ele pensou num líquido mais denso. E o líquido mais denso que nós conhecemos, já usado há milênios, é o mercúrio. Para alguns imperadores chineses, o elixir da longa vida, né? Muitos já foram envenenados com mercúrio, os sábios chineses falavam para os imperadores tomar um pouquinho de mercúrio todo dia, que fazia muito bem, e obviamente eles morriam envenenados. Então tu vê, quando usou o tal do mercúrio, que tem densidade 13,6 vezes maior que a da água, ele repetiu o experimento e ele estava certo, a coisa que empurrava o líquido para cima não aguentou tanto peso. E ele foi lá e mediu essa altura. Como ele realizou essa experiência no nível do mar, ele encontrou 760 milímetros de altura. A partir de então, a gente começou a medir a pressão em milímetros de mercúrio. E a pressão da atmosfera ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Se eu fosse para uma região abaixo do nível do mar, a coluna de mercúrio aumentaria. Se eu for para uma montanha, a coluna de mercúrio diminuiria. Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 10⁵ Pascal. Se além disso tu saber que isso é aproximadamente 10 metros de coluna de água, aí tu é foda. Aí tu nunca vai ficar na mão com as pressões. E eu tenho mais uma novidade sobre os teus puns. Teus puns têm mais de 100.000 Pascal de pressão. Poderoso, hein? Vocês entendem meu raciocínio? Para tu poder peidar, tu tem que vencer a atmosfera, né? E a atmosfera são 100.000 Pascal. Então tu peida com mais de 100.000 Pascal de pressão. Pressão, hein, ó? Certo? Depois, se vocês quiserem, eu falo por que fede, esses outros detalhes, tá? O professor de Química vai ser melhor nisso, né? O ácido sulfídrico, aquela coisa toda. O professor pergunta pro professor de Química qual é a composição do fundo, ele vai se divertir. Ô, galera, olha só. Voltando à Terra. Quando tu for trabalhar com gases, se tu quiser usar pressão em milímetro de mercúrio, tá liberado. Pascal, tá liberado. Atmosfera, tá liberado. Metros de coluna d'água, como os construtores gostam de raciocinar. Não tem problema nenhum. Não entendi, professor. 10 metros de coluna d'água? Tu está querendo me dizer que esse vidro tem que ter mais de 10 metros de altura para poder medir a pressão atmosférica com água? Exatamente. A pressão atmosférica resiste a 10 metros de água. Por isso que o Torricelli não conseguiu a experiência dele com água. E volume, professor? Ô querido, tu fica à vontade. Se tu quiser usar metro cúbico para cesta internacional, show de bola. Litro, ninguém vai ficar bravo contigo. É centímetro cúbico, tá tranquilo. Mililitro, galão, não tem problema. À vontade. Porém, quando tu for usar a temperatura, meu querido, por favor, só em Kelvin! Kelvin! Mas eu fico puto, cara. Por quê? Porque todo vestibular vem aluno choramingando. Ai, professor, estudo dos gases eu usei Celsius, mas eu fico puto. Porque tu não pode perder a questão só porque não usou em Kelvin. Kelvin. Celsius, morra o Celsius. Fahrenheit, exploda o Fahrenheit. Só o Kelvin me interessa. E tu vai ficar óbvio já por quê.
Afinal, o Kelvin é escala absoluta, média a partir do zero verdadeiro, certo? 0 Celsius não é zero. 0 Fahrenheit não é zero. 0 Kelvin é zero. Esse cara é de verdade. Beleza? Então, cuidado, hein? Único cuidado perigoso aqui, temperatura em Kelvin. E agora que a gente já tem algumas noções, vamos estudar transformações gasosas. A primeira transformação gasosa que o homem estudou foi quando o volume era constante. Por quê, professor? Ué, porque é muito fácil tu aprisionar um gás num recipiente rígido e obrigar que o volume permaneça constante. Então a transformação que tem volume constante, ela é chamada de isovolumétrica. Mas o vestibular, volta e meia, chama de isométrica. Sem problema ainda, né? E às vezes ele chama de isocórica, que é um nome perigoso. Então decore isocórica, se for preciso. Quem estudou isso foi Charles. Por isso que o que eu vou dar continuidade agora vai ser chamado de Lei de Charles. O Charles foi para o laboratório e instalou lá no botijão de gás um medidor de pressão chamado barômetro. Afinal, uma outra unidade de pressão famosa é o bar, né? O bar é uma unidade de pressão famosa. Barômetro mede bar, mede pressão. E instalou ali um termômetro. E foi analisando, né, o que acontecia à medida que a temperatura mudava. E olha o que ele percebeu. Quando a temperatura era 200 Kelvin, a pressão era 3 atmosferas. Quando foi para 400, 600, 9, Deus é matemático. Então, o Charles, ao perceber isso, e depois de repetir a experiência várias vezes, ele escreveu: quando um gás perfeito está sob volume constante, a pressão assumida por esse gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, eu poderia escrever que a pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2, que é uma constante, quando trata-se de uma transformação isovolumétrica. Se nós fôssemos fazer um gráfico da pressão versus temperatura, seria uma reta crescente, uma equação linear. Legal. Passado algum tempo, Charles se uniu com um sujeito de nome muito sugestivo, Gay-Lussac. É o nome do cara. Não é a opção sexual dele, é o nome, Gay-Lussac. Quando Charles e Gay-Lussac começaram a estudar, juntinhos no laboratório, nada a ver, sacanagem, que pecado, nada a ver. Eles fizeram um mecanismo para obrigar que o gás tivesse pressão constante, mais ou menos com a panela de pressão da tua casa. Eles aprisionaram o gás num cilindro com êmbolo móvel, que nem aquele êmbolozinho pretinho da seringa, e colocaram um pezinho aqui, ó. O que é pressão? Pressão é uma força distribuída em uma área. A área desse êmbolo é fixa. Eles sabiam o valor dela. A força atuando nesse êmbolo é o peso do êmbolo mais o peso dessa massinha colocada aqui em cima. Se a força é constante e a área é constante, a pressão é constante. Olha que mecanismo bobo para deixar a pressão de um gás constante. Assim, se eu aquecer o gás, as moléculas batem com mais força no êmbolo, levantando o êmbolo, mantendo a pressão constante. Se eu esfrio esse gás, as moléculas vão ser espremidas pelo êmbolo, mantendo a pressão constante. A panela de pressão da tua casa funciona assim. Aquela coisinha que gira em cima, né, é o pezinho que o engenheiro calculou, né, para ficar lá com 20% a mais que a pressão atmosférica lá dentro, dependendo da situação, um pouquinho mais. Bom, quando eles foram fazer esse estudo, eles acompanhavam o volume através da altura do êmbolo. Poderia colocar uma graduação aqui, né, que nem no liquidificador, que nem nas coisas que a gente tem em casa para medir volume. E instalou um termômetro aqui para medir a temperatura. Tu sabe que cientista nota tudo que faz, né? Então eles foram lá e perceberam que para 200
temperatura foi 200 antes? Ah não, então antes está cheio, 300. Para 300 Kelvin, o volume era 33 litros. Para 600 Kelvin, 66 litros. Para 900 Kelvin, 99 litros. Aí o Charles meio que estava brigado com o Gay Lussac e ele escreveu, vou escrever eu mesmo a lei. Aí a galera chama em alguns livros de segunda lei de Charles. Quando o gás está sob, obrigado amigo, pressão constante, né? Essa situação aqui eu não escrevi, só falei. Por isso que o nome dessa transformação é isobárica. Barômetro medidor de pressão, bar, né? Onda de pressão, isobárica. Então, segunda lei de Charles, porém, para ser mais justo, lei de Charles e Gay-Lussac. São os caras responsáveis por essa descoberta. Quando um gás está sob pressão constante, o seu volume é proporcional à sua Eu digo isso, cara, porque eu sei a lei, entendeu? E se tu ao menos não tenta repetir ela comigo, amanhã tu não lembra dela. Então é isso aí. Eu poderia escrever ela. Sabe, está custando 2015, vou colocar a parte matemática dela. Tirando por essa, como é que ficaria a nova lei? Em vez de P, V1 sobre T1, V2 sobre T2, que é uma constante. Essa é a segunda lei de Charles, ou lei de Charles e Gay-Lussac. Por que, professor, que não estudaram de uma vez a transformação isotérmica? Amigo, é difícil obrigar um gás a manter sua temperatura constante. Quando a gente espreme um gás, ele tende a aquecer. Quando quem já encheu o bola de futebol percebe isso. A bomba fica aquecida. Um compressor de ar na oficina, né, na borracharia, aquece quando ele espreme o ar dentro dele. É só botar a mão no cilindro que tu vai ver. Já um gás, quando se expande, ele tende a esfriar. Quem usa desodorante aerosol lembra disso no dia a dia. Fica geladinho. Ou seja, que é o princípio de funcionamento da geladeira. Ou seja, um gás para obrigar a ficar com a temperatura constante, a galera tem que ter uma sacada boa. Olha a sacada do pessoal. Ah, já sei, vamos pegar e deixar o gás aprisionado ali num recipiente com êmbolo móvel para a gente poder mudar o volume dele. E em volta desse recipiente vamos colocar um outro recipiente cheio de água e gelo. Se tem água e gelo, qual é a temperatura da mistura? 0. Se eu fizer a transformação gasosa bem lentamente, o gás vai continuar em equilíbrio térmico com a água 0. Assim eu posso fazer minha transformação isotérmica. Mas isso levou tempo para a galera ter essa sacada, né? Quem fez isso foi o Boyle e o Marriott. Portanto, nós estamos indo rumo à lei de Boyle-Marriott. Olha só o que eles perceberam. Cuidado, hein, gente? É a parte que pode ser um pouco perigosa. Mas se tu usar a tua intuição corretamente, vai dar tudo certo. Eles foram lá para o laboratório, usando um equipamento que obrigava o gás a ficar com temperatura constante, e foram anotando a pressão e o volume do gás, já que a temperatura eles conheciam. Vamos supor que ele começou com uma pressão de 8 atmosferas e um volume de apenas 2 litros. Quando ele dobrou o volume do gás, aumentando a altura do êmbolo para 4 litros, o que teu coração diz? A pressão cai, né? Quando a gente aumenta o volume, a pressão cai pela metade, 4 atmosferas. Quando eu dobrei para 8 litros, 2 atmosferas, 16 litros, 1 atmosfera. Se nós fôssemos elaborar o gráfico dessas variações, pressão, volume, 2 litros, 2, 4, 6, 8 atmosferas. Pressão em atmosferas, volume em litros. O primeiro ponto do nosso gráfico é aquele ali.
Quando foi para 4, aqui também foi para 4. Ali está o segundo ponto. Se tu te empolga e traça uma reta, tu te arromba. Para 4 foi para 8, dobrou. E de 4 caiu para 2, caiu pela metade. Agora já está legal de perceber que isso aí não é uma reta decrescente. Na verdade é o que os matemáticos chamam de hipérbole equilátera. E nós físicos chamamos de isoterma. Isoterma, porque é a representação gráfica de uma isotérmica. Isoterma. Na matemática, não custa lembrar, né? Todo gráfico que nasce de 1 sobre x, né, que vai ter exatamente esta cara, na matemática a gente chama de hipérbole equilátera. Beleza? O que diz a lei de Boyle-Mariotte, então, se nós fôssemos escrever ela em bom português? Quando um gás perfeito tem temperatura constante, a sua pressão é proporcional ao volume. É isso. Matematicamente, P1 vezes... Não! P2 vezes V2 é igual a uma constante. Mas a natureza é cruel. A natureza raramente obriga que o gás fique com uma das 3 variáveis constantes. E se nós permitíssemos que tudo variasse, como que nós iríamos compreender o comportamento do gás? Aí é que entra a equação geral dos gases perfeitos, que eu particularmente chamo carinhosamente de PVT Povotol. Tem até funk pra isso, PVT Povotol, PVT Povotol. Tá, então essa equaçãozinha aí é aquela... E outra, tu não vai ganhar as outras leis do vestibular, tá? Tu só vai ganhar o P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Kelvin! Aí dela tu transforma numa das outras. Isso nós começaremos a ver na próxima. Já dá para arriscar alguma coisinha de gás se tu encontrar aí na tua frente. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Daqui a pouco estamos juntos de novo.